Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pet Podcast, um podcast sobre a saúde animal. Meu nome é Caroline e junto com os nossos convidados vamos compartilhar muitas informações legais com vocês. Hoje o tema é sobre felinos. Vamos falar sobre os cuidados, um pouco do cuidado diário, alimentação, higiene, todo esse mundo de felinos que é um mundo gigante e fascinante. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a doutora Isabela Germano. A doutora Isabela é formada pela Universidade de Vassouras, ela é pós-graduada em Medicina Felina, ela é certificada pela Veterinarian Cat Friendly, ela é membro da ABFEL, ela faz atendimentos exclusivos na The Cat from Ipanema e na Oficina dos Animais. Seja muito bem-vinda, doutora Isabela. Muito obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Esse tema é um tema muito legal. Então, obrigada por você ter vindo. Tem muita coisa legal, muito assunto, muitas dúvidas. Sim. Porque esse universo de felinos é um universo à parte, né? Sim. Os gatinhos têm comportamentos específicos, é tudo muito específico. E a gente tem um monte de coisa para te perguntar. Ai, vai ser ótimo. A gente começou pela alimentação, a gente dividiu um pouco e eu vou começar essa parte pela alimentação para a gente ir passando e tirando todas as dúvidas que mandaram pra gente, que a gente tem. Então, eu queria saber um pouquinho assim, sobre a parte de alimentação, como que funciona, qual a importância de ter uma dieta equilibrada para os gatinhos? Então, primeiramente, quando a gente adquire um gatinho, às vezes a gente pensa que a gente está tendo um cachorro de uma certa outra forma, né? Um pouquinho menor, mais peludinho. E, na verdade, a gente, quando estuda o gato, a gente entende que, na verdade, ele é totalmente diferente do cão, né? O gato, ele é um animal carnívoro e restrito, então ele é um caçador por natureza, né? E na selva seus ancestrais caçavam. Hoje em dia nossos pets caçam brinquedos, varinhas, mas justamente por esse metabolismo carnívoro, a gente tem uma série de nutrientes, né? De aminoácidos essenciais que às vezes fica um pouco defasado justamente quando o tutor, próprio eu mesma de gateira de primeira viagem, não sabia que o gato necessitava. Então, uma proteína de alta qualidade, de alta digestibilidade, essa proteína de origem animal que tanto se discute atualmente, principalmente pensando nessa linha mais vegana. Tenho proprietários veganos maravilhosos, mas justamente a gente precisa explicar que o gato não é um animal que vai se tornar ali vegano com o tempo. Ele precisa realmente desses requerimentos proteicos e em alta realmente quantidade e de alta metabolização, de digestibilidade. Então a gente tem uma série de dietas no mercado gateiro, graças a Deus, e cada vez está vindo mais. A gente pede isso para a indústria. E, enfim, o mundo em si do gato alimentar é fascinante quando a gente para um pouquinho para estudar a sua origem, entende tudo o que acontece também no dia a dia dentro de casa. E essa informação que você passou é muito importante, porque a gente não pode mudar, né, nem a fisiologia desse animal, ele precisa comer carne. Sim, então... exatamente. E às vezes também não é o extremo, né? Ai, doutora, porque eu já tive também esse questionamento, se ele é carnívoro eu posso dar carne e tá tudo certo. Não consigo também fazer exclusivamente a dieta carnívora restrita. Para quem entende, no caso, a nutrição natural, a gente precisa de um acompanhamento, de um enriquecimento, que muitas das vezes essa carne por si só não vai ter e o gato não vai conseguir adquirir ali o nutriente. E uma dúvida que todo mundo tem, né, que quando adota, começa a cuidar de um gatinho, qual o tipo de ração? Alimento, eu vou dar o alimento, é ração seca, ração úmida, por que tem que dar pastinha? Isso é uma dúvida muito comum, né? Sim. Bom, quando realmente surge essa dúvida, a gente, se for consulta pediátrica, né, que é a mais gostosa pra gente, gateiro, é justamente nesse período que a gente tende a explicar e mostrar
que esse gatinho precisa experimentar todas as texturas possíveis dos alimentos, tanto de uma dieta seca quanto da dieta úmida. E na dieta úmida a gente tem diversos tipos e texturas, como a pastinha, como os granuladinhos de ração envoltos do nutriente ali do caldo. Principalmente pensando em gato, a gente sabe que eles são poucos consumidores de água. Então, a dieta úmida vem para agregar essa nutrição, obviamente, mas justamente o consumo hídrico. Porque tanto a dieta de sachê e patê, a gente tem aí 75% em média de água. Quando a gente vê a composição, você vê o primeiro item é água. Então, você vai estar realmente estimulando esse consumo, e estimulando esse consumo, a gente consegue também prevenir as séries de alterações justamente urinárias, né? Por estar enriquecendo mais essa água em si no organismo como um todo, prevenindo a desidratação. Então essa pastinha, essa dieta úmida é importante para hidratar, né? Para hidratação. Exatamente. E a gente pensando num alimento mais natural, né, que seria dos seus ancestrais, é um pássaro, é um rato, então ele já tá comendo, se bebendo água, querendo ou não, né? Então a gente vai se assimilando aí no sachê e no patê também através desse viés. E quando a gente pensa nessa rotina, é fácil estabelecer uma rotina alimentar? Então, é fácil, tá? Na maioria das vezes, porque o gato, ele tem um comportamento petiscador, justamente por ele ter o hábito de caçar pequenas presas ao longo do dia. Então, é muito difícil um gato, não é tão difícil agora, ultimamente, mas naturalmente o ideal seria ele comer várias porções durante o dia. Mas a gente tem gatos, eu tenho o meu gato, principalmente, é um déficit que a gente faz, às vezes, que tem compulsões alimentares. Então, esses gatos, é difícil, às vezes, a gente deixar a alimentação disponível, porque se a gente colocar 5 quilos, ele vai comer 5 quilos, se a gente coloca 60 gramas, ele vai comer 60. Enfim, é realmente já um viés mais comportamental, que a gente precisa trabalhar, que tem em volta ali uma patologia. Mas, normalmente, o gato, ele vai ter um comportamento mais metódico, e você deixando disponível, ele vai comer fracionado. A dieta úmida a gente não consegue deixar disponível, obviamente, porque ela oxida muito rápido, né? Sim. Então, o certo seria a gente fornecer, ele se alimentar e realmente retirar, lavar, não comer, jogar aquilo fora, guardar o restante na geladeira. Não deixar o dia todo. É uma dieta que você coloca, ele tem que comer e tirar. Exatamente, por ter a umidade, né? E nem misturar a úmida na seca, porque a gente acaba justamente também tirando os nutrientes ali, destabilizando a molécula da seca também. Agora, você falou de compulsão, eu não sabia disso, né? Tem. É comum? Então, tá sendo cada vez mais comum, e eu vi que a doutora Mona Lisa veio aqui. Veio. Então, assim, a Mona estuda bastante essa questão da obesidade, a gente tem pego cada vez mais gatos obesos, então tá se tornando cada vez mais frequente dentro dos consultórios essa demanda alimentar por conta de ansiedade. Ele fica ansioso ou não faz tanta atividade e começa a comer compulsivamente. Exatamente. E aí, se você deixa lá a ração disponível, ele come o dia inteiro. Ele come o dia inteiro, exatamente. É até um ponto para vocês ficarem atentos, né? De repente, fracionar ou em alguns horários. Porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e deixa lá disponível, mas é melhor deixar um pouquinho menos, né? Sim, é um ponto legal, porque eu não sabia sobre essa compulsão. Não, tem. E já foi visto que em gatos, assim como nós também, tem o fator de vício, querendo ou não. Então, quanto mais ele vai se alimentando e nutrindo essa compulsão, mais ele tende a comer. Então, é mais a fundo. É um estudo que realmente vem com essa linha com os endocrinologistas, mas que a gente precisa ter atenção e orientar dentro do consultório. Agora, uma dúvida minha, assim, uma vez acho que eu vi em algum lugar que você precisa oferecer o maior número de sabores
para os gatinhos até uma determinada idade, que depois eles não aceitam mais sabores diferentes? Então, tanto sabores, texturas, enriquecimentos, tudo que você deseja que o gato experimente na vida dele, que ele tenha uma melhor aceitação, a gente fala que é ideal oferecer até a 8ª semana de vida, no máximo a 12ª semana de vida, que é o período de neuroplasticidade. Então, é o período que ele está adentrando ao mundo felino, digamos assim. Então, ele vai aprender a gostar ou não de certas coisas. Por isso que a gente tem mais dificuldade de introduzir algo novo num gato que já é adulto e não foi experimentado aquilo. O filhote, ele tende a aceitar mais fácil por conta dessa neuroplasticidade. Então é interessante testar sabores, texturas. Sim. Medicação, por exemplo, sempre fala, às vezes, na consulta pediátrica, não é que o gato precise de um remédio, né, de ser medicado, mas às vezes o fato de você adquirir ali um biscoitinho, ou até mesmo o granulado da ração, e ir manipulando a boca, quando ele se torna adulto, é muito mais fácil ele aceitar esse tipo de manipulação quando ele precisa de uma medicação. Então, a gente vai cuidando e realmente prevenindo, orientando quando é filhote nesse sentido. Essa informação é muito importante, porque uma dificuldade da medicação é acertar ali o sabor que ele gosta, nem sempre acerta. E aí uma orientação que as nossas veterinárias passaram é sempre pergunta pro proprietário qual é o sabor da ração, o que ele gosta. Sim, exatamente. Eu, na prescrição, eu até brinco, falo assim, gente, vou deixar ao critério do cliente. O que o gato quiser é o que a gente vai fazer. Porque cada um tem a sua identidade. Então, tem um que vai gostar de frango, outro vai gostar de carne. Isso realmente é mais característico de cada um. E agora falando assim da alimentação e voltando para pele, pelo, né? Que tá tudo meio interligado ali, né? A alimentação, a parte de pele, a parte de ambiental, tá tudo ligado. E aí nessa parte de cuidados com o pelo, essa escovação regular, ela é necessária? Então, tem gatos e gatos. Gatos peludos, de pelo longo, ou de subpelo, que são gatos que não têm um pelo muito longo, mas que você abre ali, parece que abre um universo junto. Esses gatos precisam de um cuidado a mais, porque eles requerem justamente na hora do banho. O gato faz o grooming, né, que a gente fala que é o banho, que é o ato de se lamber. Nessa higienização, a papila, no caso que ele tem na língua, vai removendo todas as pelagens, todos os resquícios de pelos que deveriam estar saindo. Se ele tem uma pelagem exacerbada, isso vai favorecer o tricobezoar, que é uma bola de pelo. Então, a gente auxiliando esse gato na escovação, às vezes diária ou semanal, a cada 48 horas, isso vai depender do perfil do gato, porque tem gato que realmente não aceita, não foi introduzido quando filhote e tudo. E tem também o caso de gatos que não vai requerer esse cuidado tão intenso, como gatos de pelo curtinho, que a gente vai adaptar. Então, o ideal é escovar sim, a gente remover o máximo possível desse pelame pra gente não ter esse bola de pelo. Vomitar bola de pelo não é normal, é realmente uma coisa que os desenhos trazem como normal, como comum, mas não é normal. O normal é a gente realmente não condensar esse pelo ir saindo aos pouquinhos nas fezes, fazendo todo o caminho, né, gastrointestinal ali. Quando a gente tem um acúmulo, a gente tem dois fatores principalmente, ou esse gato tá se lambendo mais que o normal, ou de fato o pelo tá saindo além do que é esperado, ou pensando em doença, a gente tem alguma alteração de motilidade, pode ter uma gastrite envolvida. Então, esse panorama a gente sempre pede para escovar, sim, e essa rotina vai depender um pouquinho do gato. Se ele tiver um pelinho mais longo, é necessário fazer essa escovação se conseguir, né? Sim, sim. E aí tem que observar esses pontos que você tocou. Não é comum vomitar. Isso. Se ele vomitar ou tiver o problema do bola de pelo,
pode ter alguma outra coisa associada. Exatamente, pode estar acontecendo outra coisa, porque às vezes não é só o acúmulo. Se você tem uma diminuição, por exemplo, do movimento que tem que ocorrer, que é a peristalse, no caso do estômago, intestino, ele vai se condensar ali, a gente está em um momento de estase, e em algum momento isso pode irritar tanto que ele vai colocar para fora, e aí a gente vê a bola de pelo como vômito, né? Sim. Então, a gente precisa ficar atento, de fato. É diferente de um gato também, tá, Carol? Que vomita. Vomitou 4 meses atrás, 5 meses atrás, aquela bola de pelo de um gato que, nossa, toda semana ele coloca a bola de pelo para fora. Aí realmente. Tem que prestar atenção nesse sintoma. E nessa parte, eu tenho muitas curiosidades do gato, porque é um universo à parte, né? Então são muitas particularidades. Sim. Como você comentou sobre ele faz essa higiene dele, é muito importante, então, tomar cuidado com o que você borrifa nele. Exatamente. Eu já tive também casos de gatos que começaram a se intoxicar com o próprio produto veterinário, mas que não era ideal para gato, era para cães, e que ali o proprietário, no intuito de tentar resolver na pressa e tudo, borrifou e ficou realmente intoxicado porque ele lambeu. Então a gente sempre preza para nunca automedicar o gato. O gato tem uma gama infinita de fármacos que fazem intoxicação e intoxicação grave, que a gente pode ter a falência desse animal, e principalmente pensando que menos é mais no gato, né? Então, quanto menos a gente tiver de odor dele em si, melhor. O que ele se identifica é o odor. Por isso, justamente, que a gente não faz banhos, a não ser, salvo, claro, alguns tratamentos terapêuticos ou alguns processos. Meu gato ficou agarrado no capô do carro, tá cheio de graxa, enfim. Aí a gente vai dar um banho pra ele também. Eu ia te fazer essa pergunta agora. E essa pergunta é pra você, minha prima, que está vendo o podcast, vai ver o podcast, que dá banho no gato toda semana. Minha prima dá banho no gato toda semana. Eu acredito. Tá? Igual ela dá no cachorro. Ela dá banho no gato toda semana. Eu falei, olha, eu já te falei que isso não é bom. Não, isso não é ideal em momento algum. A gente tá tirando ali toda a barreira cutânea dele, a gente pode causar problemas seríssimos dermatológicos por conta disso, além de problemas comportamentais. Então, eu já tive uma paciente que ela também tomava banho toda semana e que no dia do banho era um dia que ela passava mal. Então, o start de estresse dela era tão alto com relação ao banho. Por conta do banho. Exatamente, que ela passava mal. Outro fator que a gente acabou de falar da bola de pelo, gatos que geralmente também tomam banho frequentes, eles vão se... Gente, isso é certo. O gato tomou banho, ele vai se lamber pós o banho. Sim. Porque ele vai se... Ele quer tirar aquele cheiro de shampoo, de produto cheiroso ao nosso nariz. Mas ao nariz dele não é o cheiro dele. Então ele vai se lamber para voltar todo o odor dele pro corpo dele. E aí o fato dele se lamber inteiro, estando molhado, a gente vai ter mais acúmulo de pelo ainda. Então aí a gente também pode favorecer o tricobezoar. Mais uma coisa. Outro ponto, a gente pode causar desarmonia dentro da casa, porque se você tá tirando o cheiro do gato também dando banho, quando ele volta a ter o contato ali com o irmão, enfim, que quer que seja do outro gato, ele não vai estar com o odor dele, então o outro gato pode estranhá-lo. E aí a gente pode gerar um conflito também entre a casa. Nossa, isso é muito interessante. Só o odor pode fazer... Às vezes tem um conflito que você nem sabe do que é. Exatamente. E é do banho. Do talquinho a seco. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Todo odor realmente modificado no gato, a gente precisa pensar muito. E eu tinha colocado mais para o final, mas eu queria aproveitar o gancho da parte da medicação que você falou. Eu queria que você falasse para eles, assim, pelo menos a gente sabe que tem altos casos de intoxicação por automedicação em medicamentos comuns, né? Sim. Então, falasse um pouco sobre quais são os principais medicamentos que você pega, intoxicações por automedicação. Então, a gente tem paracetamol, que é muito comum, que justamente às vezes a gente pensa... A gente, no caso, em casa, né? Eu não, mas proprietário, pensando, eu tenho que resolver, tá com uma febre, tá apático. E pensar, se
o meu cachorro toma um paracetamol, eu tomo um paracetamol, eu vou administrar no meu gato. E a gente sabe que o paracetamol é altamente tóxico para gato, então ele vai ter consequências disso, ele também pode vir à falência. A gente tem outras séries de medicamentos que são realmente seguros para administrar, que a gente tem como opção no mercado. Além do paracetamol, a gente tem pego ultimamente também muito produto de cabelo, porque acho que, se eu não me engano, minoxidil, a medicação, né, para crescimento capilar, e você precisa utilizar à noite para dormir. Então, a gente coloca, vai dormir, o gato vem, lambe, e esse acúmulo vai causando intoxicação e pode gerar também falência renal. Então, Nossa, assim... Isabela, isso é muito interessante de falar, porque tem muitas pessoas que usam minoxidil. Exatamente. E os primeiros estudos foram até os estudos americanos, porque tava já uma febre de intoxicação nos gatos lá, e ninguém sabia o porquê que estava acontecendo essas intoxicações, até que conseguiram linkar que era justamente o minoxidil. Então, agora eu sempre pergunto, usa alguma coisa para dormir? Se usar, coloca a touca, não deixa de colocar pro gato realmente não ter contato e não lamber. Nossa, muito interessante. Eu não imagino. A gente não pensa, né, naquele momento, justamente, mas são pequenas coisas, como até alimento. A gente falou de alimento, alho, cebola. Às vezes pensa em fazer justamente para dar um saborzinho ali pro felino, mas a gente vai intoxicar, a gente vai gerar uma anemia. Então não é ideal, não é indicado. E pensando nessa parte, já nesse conjunto inteiro que a gente começou falando sobre alimentação, agora passou por essa parte do pelo e cuidados com produtos de higiene, com os nossos produtos, com banho. Essa parte de ambiente, assim, o que é necessário ter em casa para que seu gato tenha um ambiente acolhedor, tenha uma prática de exercício? Então, o que eu geralmente priso é essencial que esse gato precisa de estar num ambiente seguro, tá? O que seria um ambiente seguro? Que ele não seja exposto a riscos, principalmente de queda, quando a gente pensa em apartamentos, né? Então, independente do andar, é o primeiro andar. O primeiro andar, às vezes, a gente não vai ter uma queda tão brusca, mas a gente consegue ter outras consequências, como o acesso de outros gatos, acesso de outros animais que pode vir vincular doença. Enfim, falando sobre a altura, a gente sempre prisa pela tela de proteção, justamente para evitar as fraturas, as quedas. Depois desse ponto da tela de proteção, a gente pensa nas doenças, então sim, esses gatos precisam estar saudáveis também, com um âmbito veterinário, fazer check-up regularmente, e na estrutura social, que é o lugar do gato, que é o lugar mais gostoso, né? Ter um ambiente gatificado, que a gente fala, que é justamente ter meios desse gato se esconder, primordial, assim, ele precisa ter um refúgio, e esse refúgio é um lugar que você não vai tocar. Então, é dele. Eu quero o meu gato naquele momento, mas ele tá no refúgio. Você finge que você não viu ele. Ele tá no momento dele, aquele momento é para ele se sentir seguro ali. Então, toda vez que ele se sentir inseguro com uma visita, alguém que tá fazendo uma limpeza na casa, ele vai para aquele lugar. Então, a gente não pode quebrar essa segurança para ele. Entendi. O outro ponto seria a gente ter lugares altos da gatificação, porque gatos são animais observadores, então ele gosta de se manter no alto, então é bom a gente ter sempre prateleiras. Tem atualmente até arranhadores que pegam do teto ao chão, que são fantásticos, e eles escalam, porque vai imitar o que tivesse na natureza, né? Sim. Que seria uma árvore. Por isso que eles prendem no alto, então, né? Aquelas caixinhas, aqueles negócios que eles andam. Isso. Porque eles precisam dessa parte de observação. Exatamente. Ele precisa observar e se sentir ali como se tivesse realmente tudo sob controle. Então, por isso que a gente faz essas gratificações em cima, e tenha também essas toquinhas, porque aí se ele for se sentir
sentir seguro naquele lugar, é o lugar dele. O arranhador faz parte também de uma característica fisiológica do gato, ele precisa realmente ter esse comportamento. O que ele fazia na selva, na árvore, ele vai fazer em vários tipos de arranhadouros, de sisal, de papelão, enfim, a gente tem N opções, todas elas são válidas, cada gato vai ter uma preferência e, de fato, o outro questão é, o gato precisa ter paz. Então, aquela casa precisa ser uma casa acolhedora felina. Se ninguém ali gosta do gato, colabora com o gato, dificilmente esse gato vai estar se sentindo tranquilo, em paz, e a gente pode ter algumas alterações comportamentais por conta disso. Então, é necessário, minimamente, você quer adotar ou tem um gatinho, ter um espaço que seja só dele. Sim. O arranhador é fundamental. Sim. E ter esses lugares no alto. Mais altos, sim. Eu falo que assim, não quero investir numa gatificação blaster. Compra pelo menos prateleiras, porque na prateleira ele consegue acessar um lugar alto. Sim. Você pode usar o que você tem em casa mesmo, uma cômoda, uma mesa de cabeceira e vai escalando a partir daí. O arranhador, como eu falei, caixa de papelão já serve como arranhador, gente. Então, assim, não tem muito custo. O gato, ele é um animal muito simples. Então, às vezes, a gente vai gastar, enfim, R$600 num brinquedo, ele vai querer aquela caixa de papelão que veio na sua encomenda de X produto. Gato igual isso. Criança, tirou a caixa, ele vai gostar da caixa e não quer o brinquedo. Exatamente. Exatamente. Gato é exatamente isso. Então, assim, não precisa se preocupar muito no sentido estético. O gato não vai ligar para isso. O que ele vai se importar é justamente isso. Ter o lugar dele de segurança, se sentir bem no local, então ele poder acessar onde ele quer e ter também aonde ele expressar os seus feromônios, as suas características, como seria o arranhar. E essa parte do ambiente, desse enriquecimento ambiental, é necessário ter brinquedinhos? Sim, sim. O que você indica? Então, eu geralmente indico assim, eu brinco mesmo com os tutores, eu falo, pensa que você tem uma mini onça em casa. O que a mini onça faria numa selva? Ela predaria uma zebra, então vamos pensar que você vai ter que ter algum animal ali para ele predar. Então, vai comprar bichinhos, a gente tem ratinhos, enfim, uma infinidade de brinquedos no mercado que vão ser estimulantes para isso. A gente tinha até, que virou blaster na época da pandemia, um peixinho que mexia sozinho, isso virou uma febre, porque eles amaram, né, quando lançou. E esse negócio que coloca, tipo uma peninha? Então, a peninha é ótima, porque na verdade pra ele não é uma peninha, é um pássaro. Então ele vai estar caçando o pássaro. Então se a gente vem com a varinha, e principalmente varinhas que são mais flexíveis, que imita mesmo um voar, eles ficam alucinados. E é normal gatos de todas as idades brincarem, tá? Então todos eles precisam ter esse comportamentos estimulados, eles faz parte, no caso ali, do pilar de bem-estar deles, a caça, e toda brincadeira vai ser caça. Nunca brincar preferencialmente com a mão, já caí nessa, eu sei que muita gente já caiu nessa, mas justamente por ser uma caça, ele vai associar a sua mão a uma presa. Então, às vezes, ele vai caçar só naquele dia, mas às vezes não. Então, ele pode direcionar realmente aquela caça de uma forma mais intensa. Pé também. Então, às vezes, a visita tá chegando, tá mexendo o pé, o gato vai lá e abocanha. Então, assim, sempre direcionar pro brinquedo. Mas varinha é importante. No caso, a gente tem uns túneis também que são super legais, que eles fazem ali um parkour, né, que eu falo que eles vão pulando e aí entra ali. Todo esse comportamento é um comportamento natural e que deve ser estimulado diariamente, tá? Não é só no final de semana, é um comportamento tem que deixar alguma coisinha sempre ali. Não, e a gente brincar. Porque não é igual cachorro que você consegue deixar um ossinho ali que ele vai ficar roendo sozinho e tchau. Não, o gato a gente precisa estimular e se a gente brinca um pouco desestimulado, ele não vai caçar, tá? Então, às vezes até a gente precisa entender como é que é essa brincadeira para conseguir brincar.
Porque às vezes eu recebo, o meu gato tem 7 anos, ele não brinca mais, ele já tá cansado. Eu falo, mas ele é novo, ele é um gato que brinca, assim. E aí a gente brinca no consultório, o gato é o outro. Eu falo, mas em casa eu não brinco. Eu falei, provavelmente é o estímulo. Então a gente vai fazendo passo a passo até ensinar como é que vai brincar. Exatamente. E aí ele vai ter uma vida ativa, tá? Com estímulo ele vai sim brincar. E essa parte de casa, uma dúvida que as pessoas têm é com relação a essa parte da areinha, né? Da areia que... Como que escolhe? Como que eu deixo a areia para ele? Então, a areia é um mundo também à parte, tá? Tem gatos que têm preferências de areia, mas de uma forma mais simples possível, o que orienta é o quê? Essa areia não pode ter odor, então ela não vai ter cheiro, perfume, não indico, justamente porque o sistema olfativo dele é muito sensível, então a gente pode causar até doenças consequentes disso, tá? Gatinhos que têm bronquite, principalmente, não podem utilizar nenhuma forma de odor nesse sentido. Granulado de madeira, eu sempre faço uma exceção, porque a gente sabe que quem tem muito gato gasta muito dinheiro com areia sanitária, e o granulado de madeira veio aí como opção justamente para quem tem muitos gatos, né? Mas para quem tem poucos gatos eu não oriento, porque justamente ele não é anatomicamente ideal para o coxinho do gato, para quando ele entra na caixinha, e também quando ele urina ali, no caso, esse farelo desfaz. E esse farelo que desfaz é como se fosse uma fuligem. Então o gato vai enterrar ali, ele vai inspirando essas fuligenzinhas de madeira. Então isso causa também alterações respiratórias consideráveis. Então justamente também não é uma opção. A boa opção para o gateiro é uma areia que faça torrão firme, então que você consiga remover da caixinha de areia e a areia que ficou ali continue limpa. A outra orientação é que essa areia preferencialmente seja de uma coloração clara, não é obrigatório, mas preferencialmente sim, porque se a gente tiver um quadro de cistite por sangue, por exemplo, você vai conseguir identificar que tem sangue ali. Então a gente recebe diariamente na clínica justamente pacientes que só estão ali porque o proprietário conseguiu ver que tinha um sangue na caixinha e era algo anormal e levou para consulta. Então isso facilita a gente cuidar e melhorar ali, no caso, o tratamento, o cuidado. Mas o outro ponto seria a higienização correta da caixinha, tá? A gente não precisa lavar essa caixinha, teoricamente, todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana é ideal que a gente lave, e essa limpeza pode ser somente com água e sabão. Não precisa ser com cloro, deixar de... produto de limpebeija, essas coisas. Exatamente, não tem indicação. A não ser que aquele gato tenha algum problema, algum parasitismo específico, que o veterinário indicou aquele outro tipo de limpeza. Sim. Fora isso, para o gato saudável, água e sabão é suficiente. E aí a gente joga aquela areia fora e coloca uma areia nova para ele, porque a gente gosta de banheiro limpo e eles também. Sim. Não, eu acho muito interessante também essa parte da areia, uma dúvida que todo mundo tem, né? Quanto tempo eu limpo, qual o tipo de areia. E essa informação que você falou sobre perfume, eu comecei a observar uma crescente de areias com perfume, né? Sim, tá vindo muito. Então, agora a gente tem até, na verdade, perfume solto para você borrifar em cima da areia. Então, assim, as pessoas não estão lavando a caixa, não estão trocando a areia do gato, não estão tirando, às vezes, os torrões todos os dias. E aí tá ficando odor, é fácil ir lá e borrifar, mas não é esse o ponto. E quanto melhor a areia no sentido de torrão, menos resquício de urina e fezes com certeza você vai ter naquela caixinha, então mais limpa ela vai estar, ela não vai ter cheiro. Sim. E agora, puxando um pouco assim para o nosso lado, qual é o problema mais comum que você identifica em gatos na parte de doença? E de que forma preventiva a gente poderia tratar? Então, por faixa etária, eu diria que gatinhos jovens, a gente ainda pega bastante doenças parasitárias, tá? Então, no caso, verminoses, e no caso também pulgas, ácaros também.
gatinhos ali de meia idade, a gente pega, geralmente, às vezes, cistites, ou inflamações realmente mais pontuais, uma colangite ali acentuada. Os gatinhos que já passam um pouquinho mais para meia idade, doença renal crônica é realmente uma doença muito disparada, muito comum. Por conta dele não ter essa rotina de beber água. Exatamente, por conta dessa alimentação exacerbada seca, a defasagem da água, a obesidade também, então tudo vai colaborando. No caso, as doenças infecciosas, no caso dos filhotes também, né, FIV, FeLV, PIF, e da meia-idade para a idade adulta, idoso, a gente pensa principalmente nas doenças crônicas, como doença intestinal inflamatória, doença renal e doenças endócrinas. Então, diabetes, hipertiroidismo são bem, bem comuns. Então, mudou o comportamento. Você falou lá no início, né, das consultas periódicas. Sim. Qual é a periodicidade? Eu não perguntei. Então, no início da vida, a gente precisa ir acompanhando mais de perto esse gato, justamente pra gente avaliar se tá ganhando peso, como é que tá a resposta às vacinas, como é que tá a questão da pesquisa de doenças infecciosas ativa. Então, ela acaba sendo ali quase que mensal no início da vida, tá? A gente fica realmente bem mais próximo. Sim. A partir depois ali de uns 8 meses a 1 ano, a gente já começa a fazer as visitas anuais. Então, a gente vai para uma vacina, já faz um check-up, já visualiza como é que tá no parâmetro geral, comportamental, da saúde daquele gatinho. Se for um gato que tem alteração crônica, mesmo já sendo jovem, a gente faz um acompanhamento mais de perto. Para um gato de meia idade, esse acompanhamento também já é mais de perto, em torno aí de cada 6 meses, tá? Pensando em hipertiroidismo, doença renal crônica. E nos gatos idosos, a gente passa a ficar mais juntinhos de novo. Então, às vezes a gente vai fazer uma visita aí a cada 3 meses, dependendo da patologia, porque a gente fala que idoso não tem uma doença, né? Na verdade, eles têm geralmente várias, e aí a gente precisa acompanhando um pouquinho mais de perto por conta disso. Sim. Então, essa periodicidade é super importante, né? Sim, sim. E agora a gente vai para um quadro que eu adoro, um quadro de perguntas e respostas, que é o quadro Mito ou Verdade. Ai, vamos. Nesse quadro eu vou te fazer umas perguntas e você vai me dizer se é mito ou verdade. Tá. Perguntas que a gente recebe. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é se todos os gatos precisam ser castrados? Sim, todos os gatos precisam ser castrados. Quando esses gatos serão castrados, isso vai depender da avaliação do veterinário, tá? Claro que se o gato for castrado jovem, geralmente a gente tem uma média aí de 6 meses, 7 meses para castração, mas tem gatos que às vezes a gente não consegue castrar nessa idade, por alguma outra patologia, ou tem que castrar um pouquinho mais tarde, mas todos os gatos precisam sim ser castrados. A gente diminui muitas doenças a partir disso, principalmente pensando nas fêmeas, a gente vai diminuir a chance de câncer de mama, que é muito alto na gata, que não é castrada, e nos machos a gente pensa principalmente, às vezes eles vêm mais cedo pra gente pensando em marcação territorial, mas às vezes o foco nem é a não castração, mas todos os gatos sim precisam ser castrados. Então é muito verdade. É verdade, verdade isso. A próxima, que mito ou verdade, é: os gatos domésticos não precisam de vacinas anuais? Mito ou verdade? Precisam de vacinas anuais. Mesmo os gatinhos que estão dentro do apartamento e não tem contato com ninguém, que não tem contato com outros gatos, que são as perguntas que a gente mais recebe. As vacinas anuais, principalmente a antirrábica, eu gosto de enfatizar que é uma doença de saúde pública, é uma zoonose, então a gente não pode menosprezar. Brasil sim tem casos da doença, a gente teve casos no Rio de Janeiro há pouco tempo, então é uma periodicidade regular e é a vacina obrigatória da gente por lei.
tá? A questão das vacinas múltiplas também precisa da periodicidade, justamente porque a gente tem o herpes, que é um agente causador da gripe, que a gente fala rinotraqueite, que justamente também vem acometendo muito fácil quando o gato foge um pouco dessa vacinação. Então, a vacina é um meio também de tratamento da doença. Então, se a gente deixa esse gato sem esse respaldo, ele pode vir a adoecer muito mais intenso do que um gato que estava com a vacina em dia. Então, sim, a vacina é anual. Então, muito verdade de novo. Exatamente, é verdade. Tem várias perguntas que você foi esclarecendo ao longo da nossa conversa, mas eu quero fazer de novo, eu quero reforçar essa, que é: banhos frequentes são essenciais para manter a higiene de um gato? Mito ou verdade? Mito, muito mito. Não faça banho frequente. O gato já vai se lamber. Se você quer ajudar com relação ao banho, pensa que a gente só precisa de uma escova ou de um pentezinho para ajudar na escovação, que já é o banho do gato. Já tá ótimo. Exatamente. Nada de dar banho toda semana. Nada de banho toda semana, nada de água, nada de shampoo. Pelo amor de Deus, gente. Com cheiro, então, nem pensar. Nem pensar. A última do mito ou verdade é relacionada à alimentação. Se você pode alimentar gatos somente com restos de comida humana. Não, nós não podemos. Eu sei que muitos anos atrás a gente tinha esse costume, porque a gente não tinha ração específica para gato no mercado, mas a gente sabe que não vai complementar a sua dieta, né? O que ele precisa, a sua necessidade metabólica ali. Então, na verdade, a gente precisa de dietas específicas. A gente tem diversas dietas no mercado: dieta úmida, dieta seca, dieta natural também é uma opção, mas que precisa ser de orientação veterinária e de acompanhamento. Então, restos alimentares não vai ser realmente uma opção para esses gatinhos. Sim. E o nosso último quadro. Antes do nosso último quadro, na verdade, deixa ele aí, mas antes eu queria recapitular com você, porque a gente falou informações tão ricas que eu acho importante a gente passar esses pontos principais. Na parte da alimentação, a dica que você deu pra gente são os alimentos úmidos para hidratação. Se ele não gostar ou comer pouco, tem alguma diquinha para que ele beba um pouco mais de água? Sim. Então, o gatinho não gostou da dieta úmida. O que a gente pode fazer? Espalhar diversos potes pela casa, potes de água, né, os bebedouros. Preferencialmente que esses potes sejam de porcelana, porque vai manter a água fresquinha. Principalmente a gente aqui no Rio de Janeiro sabe o calor que é. Então, porcelana, inox, que esses potes sejam grandes, que realmente o gato consiga ir beber sem encostar as vibriças, os bigodes preferencialmente. Que a água seja fresca. Se tiver realmente aptidão ali para o gelo, pode colocar. Outra dica que a gente tem são as fontes. Então, a água corrente também é muito bem-vinda. Os gatos gostam disso, porque lembram os riachos. Que ficam ligadas. Exatamente. Só não pode esquecer de não trocar água, porque muita gente esquece de não trocar. Não precisa trocar todo dia, mas a gente precisa trocar ali, lavar o bebedouro de forma também contínua para a higiene da água e do paciente ali, do gato, né? Então, as fontes também são uma opção de hidratação. A única opção que eu não gosto de dar são as torneiras. Então, às vezes a gente abre a torneira pro gato lá beber, achando que tá fazendo como algo positivo. A gente tá, de fato, aumentando a ingestão hídrica, mas essa água não necessariamente é uma água de boa qualidade. Então, a gente pode estar vinculando alguns patógenos, algumas bactériazinhas através dessa água. Então, não recomendo. A gente pode pegar a opção de uma fonte que imita uma torneira, por exemplo, já que o gato tem... filtrada. Exatamente, uma água filtrada ou uma água mineral, porque aí a gente tem certeza que a qualidade está um pouco mais conservada, enfim, que ele não vai estar predisposto a outras doenças ali. Sim. O outro ponto importante foi a parte da bola de pelo, né, da escovação, de prestar atenção se vomita frequente bola de pelo, que tem outro problema associado. O ponto da casa, que é ter telas, né, manter a segurança desse felino, escolher a areia,
deixar um ambiente enriquecido para que ele tenha atividades e mantenha ali, né, sua essência como essência de gato. Caças diárias. Tem um ponto que eu esqueci de cuidados, que eu esqueci de perguntar, que é também uma dúvida minha, é sobre a higiene da cavidade oral. Então, assim, é comum escovar o dente? Então, não é tão comum um gato que ainda aceite essa escovação, tá? Mas o ideal é que a gente faça sim a escovação, até como meio de evitar as doenças periodontais, mas na maioria das vezes a gente precisa começar esse cuidado com o do filhotinho. Não que a gente não vá incentivar e fazer com o do adulto, mas eu sei que é muito mais difícil e complicador. Se a gente começa desde piquititinho, igual eu falei, manipulando a boca, dando um petisco ou grãozinho de ração ali através de uma brincadeira, a gente pode começar a tentar escovar com o dedo até a gente passar por uma dedeira ou passar justamente por uma escova e fazer o cuidado odontológico correto. Mas a gente ainda na veterinária não tem tanto esse enfoque de prevenção, infelizmente. Então, na maioria das vezes, quando a gente já recebe esses gatos adultos, eles já têm acometimentos orais e a gente realmente vê que é uma frequência muito grande. Tá? A doença periodontal é uma casuística grande. Pois é, eu não perguntei, estava passando aqui, são muitas informações, a gente precisaria de horas aqui. Acho que a gente vai ter que gravar um segundo, parte 2, porque tem muita coisa ainda para falar. Mas essa curiosidade da cavidade, porque eu sei que muitas doenças começam pela cavidade oral. Exatamente. E eu sei que é muito difícil. Uma vez eu assisti um vídeo de uma veterinária, ela botava uma musiquinha, tinha toda uma preparação. E eu sei que às vezes na rotina o proprietário não vai conseguir fazer isso, né? Sim, então, sim. Acostumar desde filhotes é a melhor maneira. É a melhor forma da gente prevenir já a doença, né? Dele não adquirir e da gente realmente conseguir manter essa prevenção quando adulto. E tem alguma coisinha, tipo, do cachorro que tem aqueles ossinhos, coisas que ele come que previnem o tártaro? Tem pra gato isso também? Então, pra gato tem alguns petiscos que tem esse benefício, sim. Mas eu diria que nada chega aos pés de uma escovação, de um cuidado realmente. Só um paliativo de leve ali. Até porque, assim, quando a gente pega o estágio, geralmente, de doença dental ali, ele tá muito avançado, então não é um petisco que vai resolver o problema. Sim. E às vezes o gato tá sentindo dor há anos e o proprietário não percebeu que aquele dente é um fator de dor. E aí a gente tá numa consulta por outro X questão e você identifica aquilo e fala, olha, mas aqui tem um foco também, a boca também é uma coisa a ser cuidada e passa desapercebido. Realmente não tem esse foco tão grande por parte da gente em casa, mas é uma rotina bem alta pra gente identificar e ter esse cuidado. Uma vez identificado, vai pro tratamento e depois a gente tenta manter a prevenção para não ir novamente tão cedo. Sim. Nossa, Isabela, que podcast legal. Muitas dicas muito interessantes, assim, incríveis. Esse último quadro, o Bate e Volta, a gente separa para conhecer a pessoa por trás do veterinário. Então a gente sempre fala isso, né? Quem é a Isabela, que não é veterinária? Ai, nossa, é difícil falar de si. Aí eu quero saber assim, o que você gosta de fazer? Tem algum esporte que você gosta de fazer? Então, esporte não sou do esporte. Tô indo forçada recentemente à academia, porque sim, eu sei que a atividade física é essencial e faz muita diferença no dia a dia. Deles já fazem, né? Dos gatos a gente não é diferente. Mas o que eu gosto muito é de estar com a minha família, de estar com meus amigos, de relaxar, de passear. Então, comida, amo. Qual a comida que você mais gosta? Porque tem uma que tá ganhando aqui no podcast. Ó, eu acho que eu não tenho uma, porque eu gosto muito de comer. A gente fica anotando a votação dos veterinários, tem uma disparada. Comida japonesa tá disparada nos veterinários. Não, amo comida japonesa, mas assim, eu amo tudo, gente. Eu amo, assim, uma feijoada, eu amo uma pizza, eu amo um hambúrguer caprichado. Tudo que não é tão saudável, a gente ama. Brigadeiro da Luiz, gente, fantástico. Amo doce de paixão. Então, assim, eu até
fiquei pensando, ai, não tenho comida favorita, eu amo muito comer. Então, todos os tipos de comida eu realmente gosto. Uma coisa que eu senti falta aqui no Rio, porque eu não sou do Rio, sou do interior. Então lá a gente tem pipoca no cinema com queijo, com diversas coisas. E aí eu chego aqui no cinema e falo, gente, que pipoca sem graça. Só um sal, não tem mais só nada. Um salzinho. Então, assim, gosto muito de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir em show. Gosto de arte no geral. Amo passar também tempo com meus filhos, brincando, paparicando. Sou gateira também, tenho cachorro também. Então, assim, o lazer em si com eles, pra mim, também é muito importante. Esse quadro é importante e a gente fez questão de colocar para mostrar esse lado fora do veterinário, né? Do profissional, da pessoa do veterinário. E é importante para vocês, é importante para quem está assistindo, vocês conhecer a pessoa por trás do veterinário. Sim, somos gente como a gente, é normal. E eu quero te agradecer muito. Acho que realmente merecemos uma parte 2. Tem muitas informações, eu ficaria aqui horas perguntando coisas, porque esse universo é muito rico. O gato é muito específico e acho que tem muitas dicas legais. Então, muito obrigada. Eu queria que você falasse para eles onde que eles te acham, os seus horários, onde eles te acham, para levar, se eles quiserem levar os gatinhos para consulta, revisão. Eu que agradeço, Carol, primeiramente pelo convite. Eu amei estar aqui e realmente, assim, o tempo passa muito rápido porque é muito conteúdo. O gato é um universo fantástico, maravilhoso, que eu sou apaixonada. Então, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada para todo mundo também que está assistindo. Espero estar colaborando com a vida de algum gatinho. Eu atendo, então, na The Cat from Ipanema, todos os dias, exceto terça-feira. Terça-feira a gente faz o rodízio, então eu sou da oficina dos animais, que a gente brinca que é a oficina de felinos, o nosso consultório específico de gatos. E também podem me achar na rede social, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dica de novo tema que a gente precisa conversar. Isso tudo vai ser abordado com certeza. Sou aberta a todo mundo felino. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você. E você que está assistindo a gente, não deixa de seguir a gente no canal do YouTube para receber todos os episódios. E se você gostou, compartilha com todos os seus amigos gateiros, porque aqui tem dicas maravilhosas. E até o próximo episódio.